Vamos lá começar. Bem-vinda! Hoje é mais um vídeo aqui no Afro Mary. Hoje decidi trazer a Alexandra Santos, que tem o blog queeringstyle.com. Sim, que vocês depois poderão ir lá consultar e ver todas as questões queer que ela também aborda, e tu também tens colaborações também no teu blog. Eu estive a ler muitos dos teus artigos muito interessantes, e na sequência das entrevistas que eu tenho estado a fazer, na última semana fiz com o Paulo da Escola a falar da homossexualidade e quis trazer aqui uma perspectiva, uma mulher também, para falarmos de todas estas questões, para ver se as suas experiências foram diferentes. Existe muita gente que ainda tem um certo conservadorismo relativamente a este tema. Existem muitos jovens que se calhar não sabem onde é que podem ir falar ou como é que se podem expressar dentro da sua sexualidade para falar do que sentem, como sentem, o que é que acham, e também haver essa abertura dos pais também para os receber abertamente, porque estas questões são sempre muito sensíveis em termos de dinâmicas familiares, de dinâmicas mesmo sociais. Para ti foi tudo muito difícil? É um processo? Como é que está a ser? É um processo. O coming out nunca se faz uma vez e depois acabou. Sim. O coming out é uma coisa que acontece todos os dias. Um bocadinho... Como é que é de dizer? Podemos dizer que há uma espécie de uma hierarquia, não é? Ok. Tipo, existem as pessoas que são mais difíceis de contar. Sim. E há as pessoas que são mais fáceis de contar, não é? E nós normalmente até dizemos, quando nos processos de coming out, tentem encontrar pessoas que vocês sentem seguros para falar sobre estas questões. Claro. Porque a verdade é esta, a verdade é que tu já estás numa posição vulnerável, em que tu estás a fazer uma coisa que à partida é ensinada que não podes fazer, não é? Sim, a bloquear essa parte de ti, certo? Sim. E depois de repente percebes, olha, afinal eu sou mesmo isto. Primeiro é este processo, não é? De fazer o caminhado para ti próprio e dizeres, ok, isto é uma realidade. Sim, já não consigo negar, é isto que eu sinto. Pronto. Sim. E depois a certa altura tens que começar a fazer este processo. Então é muito importante perceber quem é que são as pessoas que estão próximas de ti, que podem ser tuas aliadas, Sim. não é? Que te podem aceitar, e depois ir crescendo dentro disto, para começares a contar as pessoas que calhar mais difíceis. Sim. E muitas vezes há muitas pessoas que nunca fazem aquela conversa do coming out. Ok. Preferem, não é? Ignorar e guardar. Para Não é tanto isto, não é tanto necessariamente a ideia de permanecer no armário. Ok. É mais uma questão de pensar de que forma é que eu posso viver a minha vida, Ok. não é? E ir revelando a minha vida sem ter que ter uma conversa mãe, pai. É isto, claro. Eu sou lésbica, Claro. ou eu sou bissexual, ou eu sou... pronto. E na verdade tu às vezes até nem sabes responder a essa pergunta bem, ainda quando tu tens uma idade quando tens 16, quando tens 15, estás ainda a descobrir e a explorar. Sim, também há uma definição que é o questioning, que é a pessoa que se questiona. Ok. E isto pode acontecer com uma idade tenra enquanto criança, como pode acontecer já depois de adulto, não é? Ok. Depois encontras alguém que de repente te suscita algum sentimento ou por alguma razão começas a pensar naquela pessoa de outra forma, de uma forma romântica, de uma forma sexual, começas a ter alguma atração física por uma pessoa do mesmo sexo. Claro. E de repente começas a perceber, uau, então se calhar isto estava aqui, mas eu nunca sequer dei hipótese, não é? E portanto é um bocadinho isto, não é tanto, para mim, não é tanto uma questão de pensar, tem que haver uma forma, é fácil ou difícil. Nós vivemos numa sociedade que devia, de alguma forma, permitir que não houvesse só uma orientação sexual. Exato. Portanto, perceber que existe uma maioria, a maioria é heterossexual, efetivamente. Sim. Mas também existem outras sexualidades minoritárias, ou outras orientações sexuais minoritárias, Sim. que são a homossexual, a bissexual, a pansexual, entre outras, não é? Sim. Então é um bocadinho esta a ideia. Portanto, há pessoas que fazem esta escolha, que é, eu não te vou ter esta conversa porque, por exemplo, dizer a um avô teu que já tem 80 anos, por exemplo, Sim. e há muitos casos em que os avós aceitam muito melhor que os pais. Até melhor que os pais, não é? Porque eles só querem o netinho e a netinha bem, não querem mais do que isso. Exato. Não é?
E portanto os avós até são os aliados que depois ajudam a contar aos pais, etc. Exato. Mas muitas vezes não é isso que acontece, muitas vezes os avós que já têm uma idade avançada, têm uma forma muito conservadora de ver a vida e que portanto não te vais sentar com o teu avô, não podes não te sentir à vontade para sentares com o teu avô, com a tua avó e dizer assim, olha, não é? Ou quando tens uma relação e dizes, olha, sou LGBT. E então muitas vezes o que acontece é uma espécie de uma coisa mais ou menos natural, um processo mais ou menos natural, em que a pessoa vai aparecendo, em que as coisas vão acontecendo. Confiança também interior, não é? Para depois... E na própria relação, muitas vezes é através de relações com outras pessoas do mesmo sexo que tu vais construindo confiança, primeiro na tua identidade e depois na legitimidade das tuas relações. Porquê? Porque a sociedade também te diz que as tuas relações, se não forem heterossexuais, não são verdadeiras. Sim. Então, são uma fase. Pois. São... pois, mas isso é porque... Quais são as frases mais comuns que se dizem? É uma fase, porque é que, sei lá, gostas de mulheres, mas porque é que não te mantens com um homem, casas e tens filhos? Queres chamar a atenção? Exato, só estás a tentar ser diferente, só queres ser diferente. Então numa sociedade que é completamente machista, homofóbica, como é que é para uma mulher... neste cenário? Eu acho que é muito diferente para várias mulheres. Sim. Ou seja, clara, raça, género, todas estas camadas, filtros, não é? E camadas, sim. A interseccionalidade aqui é muito... Sim. É incrível. Bom, eu acho que é muito diferente para várias mulheres. Acho que é diferente para mulheres no interior, do que para mulheres que estão... ou que são periféricas do que mulheres que estão em grandes centros urbanos, por exemplo. Sim. Há uma questão também de idade, dependendo de quando e como é que tu percebes que a tua orientação sexual não é heterossexual. Para ti, com que idade é que foi? Com 20 anos. Com 20, ou seja, aquilo já é tarde, considerado tarde, ou é uma idade comum? Não sei. Das experiências que tu falas, qual é a idade mais... Não sei, eu acho que agora, como se tem mais acesso à informação e nós podemos ter mais acesso a diferentes tipos de pessoas, não é só a nível da sexualidade, é a vários níveis, eu acho que mais facilmente tu acessas essa informação, sem que essa informação seja uma coisa que tu reprimas tanto, Sim. Sendo que ainda existe, não é, essa repressão. Mas eu acho que no meu caso nem sequer era uma hipótese. Para mim. Portanto, eu não sou aquela pessoa que diz, eu quando era miúda eu olhava para as outras miúdas e via... Não. Hoje em dia, de forma um bocadinho até às vezes, eu acho, a tentar perceber se houve de alguma forma alguma coisa que me dissesse, olha, tu gostas de mulheres, e tento pensar nisso. Mas acho que muito pouco ou muito dificilmente, porque isso não era uma hipótese para mim. Mas chegaste a considerar rapazes? Tiveste namorados? Relações, tive relações com homens, relações duradouras. Sim. Mas de nenhuma forma te sentiste que não estavas bem nessas relações? Não. Quando estava nelas, estava nelas. São relações amorosas, românticas, sexuais, com homens que eu hoje olho e digo assim, eu não fiz aquilo por obrigação, não fiz aquilo porque achava que tinha que permanecer num papel. O que aconteceu foi uma coisa muito natural. Foi um dia em que eu sempre quis viajar muito, desde pequenina. Eu falava com a minha mãe, não sei o quê, sempre gostei muito de inglês, eu falo inglês fluentemente e desde há muitos anos, e sempre gostei muito. Antes de querer ser assistente social, queria ser professora de inglês. Pronto. E sempre quis viajar muito. E nunca me foi assim muito permitido, mas quando eu fui para a universidade, comecei a ter esta possibilidade. Então, o primeiro ano eu fui fazer uma summer school em Berlim, depois, no segundo ano, fui à Bélgica. Viste logo pessoas completamente diferentes, sim? Não necessariamente. Eu em Berlim era engraçado, porque eu estive numa casa com uma rapariga que era lésbica. E era o contrário do estereótipo que nós temos da lésbica, aquela masculinidade tóxica, super assertiva, etc. Ela era uma rapariga, como tu podes dizer, feminina, que tu, quando olhando para ela, não dizes que ela é lésbica. Automaticamente, sim. Pronto. Não é que haja qualquer característica que... Estamos a falar de estereótipos, não é? Estamos a falar de estereótipos. Existe o estereótipo da mulher lésbica. Lésbica ser mais masculina. Agora,
que existem mulheres lésbicas de todas as maneiras e feitios, gordas, magras, femininas, masculinas, isso existe. Pronto. Claro. E então, nessa altura, mesmo nessa altura, isso não me... Nunca tiveste? Não me questionava, não, Sim, isto não era uma questão para mim. Para mim, vivia bem, heterossexual, estava ok. Foi na Bélgica, já tinha 20 anos, que eu conheci uma rapariga que pela primeira vez me senti, ok, isto há aqui qualquer coisa. Mas o que é que nós tínhamos em comum? Eu comecei muito tarde a fazer o caminho comunado, que é o caminho para o batismo, dentro da Igreja Católica. Ok, sim. Ou seja, eu tinha 15 anos quando me fizeram esta questão. Olha, Alexandra, já percebemos que tu tens aqui esta vontade de perceber um bocadinho melhor sobre a religião, porque é que não vais para a catequese? Ok. De adultos. Sim. E eu com 15 anos comecei a frequentar a catequese. Ok, pronto, sim. Faz parte da minha história. Então, a Benedict, ela... basicamente, o que nós tínhamos em comum era a questão da religião. Ok. Então uniu-vos ali. Ficámos muito unidas por esse ponto, ou seja, nós falávamos muito sobre o que era isto de acreditar em Deus, de viver de acordo com os princípios de Jesus Cristo, o que era isto de professar uma fé, e etc. E então decidimos que íamos para o sul de França, onde existe uma comunidade religiosa que é a comunidade de Tézier, que é uma comunidade que congrega vários padres de várias congregações religiosas diferentes. Portanto, tens padres católicos apostólicos, tens padres cristãos, tens padres protestantes. Não sabia que existia isso. E é muito interessante, porque no fundo aquilo que eles dizem é que nós estamos todos unidos por aquilo que nós acreditamos que são os princípios de Jesus Cristo. Ok. E não por aquilo que foram, depois a gente olhando para a história da Igreja, não é? Sim. Confrontos entre o rei de Inglaterra, mais Roma, mais não sei o quê. Pronto. Então desconstrói um bocadinho essas questões e criaram um espaço de congregação. Efetivamente, depois tens pessoas, até muçulmanas, etc., que vão lá no sentido de perceber... Mas é bom essa diversidade para criar várias perspectivas, não é? Entendimento. E eu, não sei porquê, ou não sabia porque na altura, estava muito ansiosa. Muito ansiosa. Ela não chega, e que estava a fazer assim muita confusão. E ela chega, e ela quando ela chega, eu sinto tipo, uau, ela chegou. Aquelas borboletas. Uma coisa, vamos chamar borboletas. Durante o tempo em que nós estivemos, desde março até chegar a TZ, trocávamos e-mails todos os dias, ainda não havia esta coisa dos Facebook, sociais, então trocávamos muitos e-mails. E não foi logo no primeiro dia, foi 2 ou 3 dias de nós estarmos em TZ. E eu lembro que nós estávamos na tenda e estava um grande calor dentro da tenda. Ok. Assim, um calor. E as coisas aconteceram naquele momento. Nem ela nem eu estávamos à espera, ela também não se identificava. Foi natural. Foi muito natural. Foi 2 pessoas naquele momento. Que naquele momento perceberam que sentiam mais qualquer coisa do que amizade. Sim. E as pessoas ficam tipo, então vocês tiveram sexo, de género. Como é que a gente poderia ter sexo naquela altura? Tipo, nós estávamos do género. Chocadas até com o facto que está a acontecer. O que é isto, não é? E isto é interessante perceber porque nós, é um bocadinho como voltar a ser adolescente outra vez. Exato. É como ter 12 anos outra vez à descoberta de uma coisa que tu não percebes. O que é que estás a sentir e o que é aquilo. E então foi muito giro. A partir daí, como é que eu consegui entender-me melhor dentro desta identidade que eu desconhecia? Foi através da rede Execo. Ok, sim. Pronto, portanto, comecei a perceber que havia uma organização de jovens LGBT, né, lésbicas, gays, bissexuais e trans, agora com o I também, intersexo. Sim. Na altura ainda não reconheciam o I. E basicamente foi uma coisa que me ajudou imenso, porque eu fui fazer a formação da Rede Execo para o projeto de educação. E nós no projeto de educação ensinam-nos a dar workshops sobre estas temáticas da orientação sexual, identidade de género e expressão de género em escolas, para grupos de jovens. Então ficaste mais entendida, cada vez mais entendida na matéria. Quanto mais tu falas sobre um assunto, mais vais percebendo, então se calhar não é assim tão mal. Se calhar... neste caso, descobriste uma parte de ti que tu nem sabias que existia. Sim. E foste descobrindo também com conhecimento, estudando, aprendendo cada vez mais com outras pessoas. Sim. E depois, por exemplo, dizem assim, então, mas tu então és bissexual. Porque
tiveste relações com homens e agora tens com mulheres. E eu digo não, eu não sou bissexual. A forma como eu gosto de me identificar é lésbica. Ok. Eu não tive a oportunidade de me descobrir enquanto lésbica enquanto criança. Estás só a descobrir, achas que estás só a descobrir agora? Não Ou agora, mas descobriste, a partir sim. desse momento. Sim, dos 20, sim. Pronto, e percebi que havia essa possibilidade. Se me tivessem dito, ou se não houvesse mal em eu ser quem eu era, provavelmente, e se me ensinassem, olha, existem estas orientações sexuais todas, não faz mal se fores uma delas. E se não fizeres parte do padrão, homem e mulher, se não fores saís desta norma, não tem mal, isto é só, é uma norma exatamente só porque nós vemos mais vezes a acontecer, não tem mal, não faz mal. Eu acho que se me tivesse ensinado isto, não é? Tinha sido diferente logo todo o processo. Teria reconhecido de outra forma, teria as coisas sido de outra maneira. Eu tive relações com homens porque eu nem sequer tinha a possibilidade de ter com mulheres. Exato, Pronto. Exato, percebo perfeitamente isso. Entretanto, o que é que acontece? Dentro daquilo que são as próprias nomenclaturas e a forma como nós criamos estas labels, não é? O que é que acontece? A mulher lésbica à partida é uma mulher cis que gosta de outra mulher cis, certo? Sim. E para explicar um bocadinho, cis é o contrário de trans. Portanto, se transexual é uma pessoa que não se identifica com o género que lhe foi atribuído à nascença, seja rapaz ou rapariga, uma pessoa cis é uma pessoa que se reconhece nesse género que lhe foi atribuído à nascença. Não é? Portanto, nós ainda nem saímos da barriga da nossa mãe e já alguém nos diz qual é que é o nosso género baseado numa coisa que é a genitália. Portanto, a nossa genitália, se é aquilo que parece ser uma pilinha, se é aquilo que parece ser uma vagina, não é? Sim. E então, aquilo que acontece é que depois, quando eu olho para a panóplia de relações, eu penso, ok, eu já tive relações com mulheres trans, já tive relações com homens trans, já tive, se olhar para o meu passado, então já tive relações com homens cis, e então aquilo que me faz pensar agora é que é de género, das duas uma, ou a categoria de lésbica se torna uma coisa um bocadinho mais flexível, mais permeável ao facto de que nós estamos numa situação e vivemos num mundo em que a fluidez faz parte da nossa forma de identidade, portanto não é de género, sou hetero, vou ser hetero a vida inteira, sou bissexual, vou ser bissexual a vida. E o que é que achas que é necessário para as pessoas começarem a mudar o mindset? Nós temos receio de tudo o que é diferente. Exato, sim. Não é? E a razão pela qual nos faz tanta comissão os outros serem diferentes é porque isso nos faz questionarmos a nós mesmos. Sim. A nossa própria identidade. Sim. Nós precisamos de um sistema binário, de um sistema simples para nos conseguirmos posicionar em relação ao outro. Certo? Sim. Se nós vivemos num sistema que é muito complicado e que hoje tu chamas-te Mariana, amanhã chamas-te Adriana, depois vais-te chamar Carlos, nós não sabemos como é que nos devemos posicionar. Isto é desconfortável. Sim. Portanto, tudo o que é desconfortável nós tendemos a negar. Até como forma de subsistência, não é? Nós preferimos ter uma rotina, que nós saibamos para onde é que nós vamos, para onde é que nós vamos, tudo planeado, o que é que vai acontecer, não é? Porque é mais fácil para nós. O que nos causa desconforto é exatamente não ser fácil para nós. Porquê? Porque nós nos faz ter que posicionar em relação ao outro. E se o posicionamento em relação ao outro é complexo, isto então vais ter que pensar. Vais ter que pensar o que aquela pessoa é, como é que Cansaço. não sei o que é, sim. E as pessoas não se querem esforçar também para fazer essa mudança, não é? Exatamente. Então, por isso é que a mudança efetiva tem que começar desde o início. No dia em que uma pessoa vai ao médico, porque julga que está grávida, não é? E a primeira pergunta que faz é: então já sabes se é um menino ou uma menina? Não é? Começa aqui. Começa todo o processo de... As pessoas dizem, começa na escola. Não começa na escola. Começa no momento em que nós achamos que é importante para imediatamente nos posicionarmos em relação a uma pessoa que está ainda embrionária. Sim, é verdade. Dentro de um útero, que pode estar num corpo de mulher ou de homem, não é? Sim, pode não se identificar. Pode ser. Ou seja, existem mulheres com úteros, mas também existem homens com úteros. Sim. Né? Sim. Vamos pensar nas pessoas intersexos, vamos pensar nas pessoas trans, vamos pensar, não é? Portanto, a questão é,
quando tens o embrião dentro de um útero, este embrião, porquê que este embrião e porquê que para nós vivermos de forma confortável com aquele embrião temos de saber qual é que é o seu sexo. Exato, e associar o rosa logo à rapariga, o azul logo ao rapaz. Nós logo começamos a fazer um processo sistemático de divisão de masculino e feminino, basicamente. Exatamente. Sim, isso aí torna logo depois difícil todo o teu desenvolvimento como pessoa, és condicionado. Porque isso não é coisa de menino. Até um menino brincar com uma boneca é sempre, porque é que ele está a brincar com uma boneca, é maricas, de certeza. Não tem nada a ver, eu nunca percebi essa questão, não há brinquedos de acordo com, sabes? Sim. Isso é uma imposição da sociedade. Sim, mas é que quando nós mistificar, quando nós metemos um conjunto de brinquedos em frente a um grupo de pessoas e dizemos assim, agora definam o que é de rapaz e o que é de rapariga. O mais interessante é perceber que nem todas as pessoas concordam com se aquele brinquedo é de rapaz ou de rapariga. Okay. Mesmo que sejam conservadores, ou mais conservadores ou menos conservadores. Né? Se nós tivéssemos um grupo de pessoas, com os nossos pais, nós fazemos o jantar com os nossos pais e dizemos assim, agora vamos definir o que é brinquedo de rapariga e o que é brinquedo de rapaz. Existe uma discussão sobre se, por exemplo, um carro que é cor-de-rosa é de rapaz ou de rapariga, porque é um carro. Sim. Mas depois é cor-de-rosa. Ou seja, é conflituoso. As mentes aqui as que difícil, não é? O que é que vocês acham? Um carro cor-de-rosa é um brinquedo de rapaz ou um brinquedo de rapariga? Fiquem a pensar nessa questão. A sério, mas eu nunca tinha pensado nisso, a sério. E a questão é exatamente esta, é porque nós imediatamente, por exemplo, há uns tempos falava-se sobre a questão da mulher ter esta apetência para o cuidado, não é? Sim. Se tu com 3 anos tens um nenuco para cuidar, claro, tu és treinado para cuidar do nenuco. Não é? Olha, nunca tinha pensado nisso. Percebes? E então é um bocadinho isto, se nós dermos uma boneca, um nenuco, a um rapaz, e se nós continuamente treinarmos isso, sim. Não é? Vais-me dizer que este rapaz não se vai criar quando tendo apetências para o cuidado. Claro que vai, só que o que nós fazemos é imediatamente um rapaz quando cai, numa brincadeira, é vá, levanta, bora. Dá uma rapariga, ai Jesus, estás bem, estou a cuidar. Mas isto mesmo enquanto este bebê não fala, não anda, não nada, portanto... Sim, condicionamos logo a partida desde o início. É engraçado que eu nunca tinha pensado nessas questões. O casamento é um direito civil. Não estamos a falar de duas pessoas perante Deus fazerem um matrimónio. Sim. É uma questão civil, primeira. Segunda questão, o casamento é um contrato feudal, não é? Sim. É um contrato que as pessoas faziam para juntar feudos, para juntar pedaços de terra, de forma a que as suas culturas pudessem ser maiores. Sim. As suas fazendas pudessem crescer maiores. Pronto, muitas cabeças a explodir neste momento. Não é? Sim. Isto é que é o casamento, não é? Ou o casamento acontece enquanto forma de duas famílias que vivem em proximidade ou que pretendem juntar bens económicos, juntarem-se, certo? Através dos seus filhos. Sim. Mesmo a questão dos filhos, não é? As pessoas tinham muitos filhos porque precisavam de ter muitos filhos para trabalharem no campo, de forma a poderem subsistir, como forma de subsistência, claro, de sobrevivência. Sim. Portanto, quando nós falamos em casamento e quando nós falamos em ter filhos, primeiro temos de ter estas duas ideias em mente. O que é? Ok? Realmente. Porque é que nós efetivamente premiamos as pessoas que têm filhos. Exato. E porque é que nós premiamos as pessoas que se casam, não é? Nós premiamos as pessoas que se casam porque é melhor para o Estado. É bom para o Estado que as pessoas se juntem e tenham economias conjuntas. Claro. Sim. Assim como bebés. É importante que hajam bebés para que... continuidade. Não é? Para haver reformas. Está a ver? Pronto, muitas cabeças vão explodir neste momento. Mas pronto. É verdade. Tirando isto, Sim. Claro que é perfeitamente natural que as pessoas queiram ver as suas relações legitimizadas. Claro. Sejam elas como forem, sejam elas quais forem. Sim, querem ser aceitos como são. Sim. Pronto. Claro, isto não é claro, não é? Eu digo isto super óbvio, não é super óbvio. Mas acontece que
sim, que há pessoas que têm relações com pessoas do mesmo sexo que querem ter bebés. Assim como há pessoas que têm relações heterossexuais que não querem ter bebés. Pronto. O que é que nós, enquanto Estado, enquanto Estados de Direito, etc., devemos promover? É que as pessoas possam efetivamente fazê-lo se quiserem. Ou seja, dar a possibilidade de... Exatamente. Sim. Quando é que um Estado se recusa a fazê-lo? Não é? Muitas vezes é numa base religiosa, porque os Estados não são laicos necessariamente. Nós já percebemos. Sim. Como é que tu podes dizer que és laico quando toda a tua religião, tens feriados em dias santos, etc. Bom, não é? Sim. Mas isso é um bocadinho por aqui, não é? Claro que supostamente o Estado devia estar separado da religião, mas há efetivamente países em que o livro religioso é a legislação do próprio país. Exato, era isso que eu estava a dizer. Ou seja, a religião em muitos países tem um peso. Sim, nós não estamos a falar só do casamento, nós estamos a falar de pessoas que são mortas pela lei por serem homossexuais. Ou melhor não, ou pior, que é, são mortas pela suspeita de serem gays. De serem homossexuais, de serem lésbicas, que é muito de manterem relações com pessoas do mesmo sexo, não é? Sim. E isto então é um nível que é do género, nós nem sequer estamos a falar da possibilidade de ter os teus direitos civis assegurados, é ter a possibilidade de existir. Da mesma forma que outras pessoas. Aquilo que eu costumo dizer sempre, nós estamos no mês de junho, portanto é o mês do chamado Pride, a gente gosta eu vou à festa. Não é? Portanto, o mês do orgulho, e é um bocadinho isto que nós costumamos dizer, ou que eu acho que é importante relembrar, que é, nós podemos ter orgulho porque nós fazemos um caminho para podermos ter esse orgulho. E este caminho é um caminho que muitas vezes mata-nos. Muitas vezes nos tira a possibilidade de viver determinadas vertentes da nossa vida. Claro. Pessoas que gostavam de ter relações com a família de origem que não podem. Cortam essas ligações, tudo. E porque é impossível, não é? Quando tu tens pessoas da tua família de origem que são violentas, que são tóxicas, que... Sim. Não é? Aliás, a primeira rejeição muitas vezes é logo a família. Não é? Quando tu te queres revelar, não é? Normalmente tem 4 paredes na tua casa, é onde tu és tu, não é? Completamente. E quando te revelas a parte escondida que tu tinhas à família, muitas vezes não funciona, ou não há uma compreensão como se devia haver. Para ti, como é que foi? Como é que foi a tua mãe, o teu pai? É um processo. É um processo. Sim. Achas que, tipo, em termos de gerações, por exemplo, eu acho que a nossa geração, tipo, agora se tivermos filhos, vai estar muito mais preparada, há muito mais informação. Certo. A desinformação é o causador do maior preconceito. A ignorância mesmo, não é só a desinformação. Sim, a informação existe, agora tu podes querer ou não aceitá-la, ver, não é? Portanto, o que é que eu acho? Eu acho é que tu, enquanto pai, enquanto mãe, não é? Enquanto progenitor ou progenitora, tu olhas para aquela criança com uma expectativa. Exato, é a expectativa, falámos desde bebê, se é uma menina vai ser não sei o quê, se é um menino vai ser não sei quanto, vai se comportar. Com uma determinada expectativa. Quando esta criança cresce e te diz, olha, já não quero, aquilo que tu pensaste para mim não é aquilo que eu sou, é uma volta 360 graus para quem nos cria, não é? Sim. Mas eu acho que isso é o maior conflito entre pais e filhos. Tem a ver com isso, a expectativa que eles criam daquilo que eles querem que nós sejamos e daquilo que nós verdadeiramente somos. Sim. Essa é a grande discussão que nós temos. Sim, eu acho que é isto. Eu acho que não tem só a ver com o facto de nós sermos LGBT. O facto de nós sermos LGBT ainda põe mais uma camada. Pronto, claro. Torna-se mais difícil porque efetivamente a sociedade é construída sobre pilares que dizem que aquilo, que ser LGBT não é bom. Sim. É mau. Sim. É usado como insulto, não é? Hoje nós ainda usamos a palavra gay como insulto. É mesmo gay, é mesmo marica, sim. E eu acho que enquanto houver isso, enquanto houver esse pejorativo associado àquilo que é ser uma minoria, okay. Não é? É como, por exemplo, quando tu dizes assim, aquele gajo é preto.
não é? E nós não estamos a pôr aqui as coisas no mesmo patamar, estamos só a falar de um exemplo para demonstrar que é, quando tu dizes aquele gajo é preto, tu tens uma imagem de que é um gajo preto. Sim. Não é? Tu já imaginas que é isto, que fez aquilo, que faz aquilo, se calhar até foi para a cadeia, se calhar até bate na mulher, se calhar até rouba, se calhar. Não é? É o mesmo com a ideia do gay ou no fufa, não é? Tipo, a própria palavra lésbica vem com uma conotação. Sim, é verdade. Então tudo isto é pejorativo. E tu não queres que o teu filho, a tua filha, que a pessoa que tu geraste, não é? Seja vítima de alguma coisa, sofra. Depois tu também vais ter que ajustar a uma realidade em que vais ter que explicar aos teus amigos, às pessoas com quem tu te dás, à colega do trabalho, aos pais, aos teus pais enquanto pai desta criança, portanto aos avós desta criança ou desta pessoa, que efetivamente, olha, estás a ver aquela pessoa do mesmo sexo que está ali ao lado, elas não são só amigas. Ali mais qualquer coisa, percebes? E então tudo isto é pôr a pessoa numa posição desconfortável. Nós não podemos esquecer que os pais são pessoas. Claro, sim. E não têm que aceitar tudo sobre nós, não é? E não aceitam. Podem criar, mesmo não aceitando, tentar criar uma compreensão. Pronto. E depois há aqui esta questão que é, nós achamos que tudo o que é do outro, que é estranho, não é? O outro estranho, que não somos nós, então não pode ser o que o nosso filho é, ou o que a nossa filha é. Ou seja, então aquilo que tu és vai contra a minha identidade, aquilo em que eu acredito. Portanto, eu não posso permitir-te estar comigo. E daí, muitas vezes, estas crianças, estes jovens, estas pessoas são ostracizadas da família, porque quebram laços completamente. A sua identidade vai contra a identidade dos próprios pais. Portanto, aquilo que muitas vezes é basilar para a identidade destes progenitores e destas progenitoras. E então é muito difícil haver depois esta capacidade de diálogo. Então nós... É um tema super complexo, na verdade. Mas diz-me só uma coisa, agora vendo a parte interseccionalidade. Exato, agora não consigo dizer a palavra. Pronto. Sendo mulheres... Tu conheces muitas mulheres negras lésbicas? Não conheço muitas, mas conheço algumas. Mas como é que é? Porque dentro da nossa comunidade, e foi uma coisa que eu falei com o Paulo, a nossa comunidade africana é tipo gay, homossexual, isso não existe. É um caso de negação. E às vezes eu pergunto-me se alguém se quer revelar, e deve haver muitos jovens que vão estar a ver isto e se querem ter essa conversa com a família. Como é que achas? Das experiências que tu tiveste com essas pessoas, como é que era a experiência delas com a família, lidar com isso? É bem complicado. É difícil. É difícil e há muitas vezes esta coisa que estávamos a falar de cortes concretos, não é? Com a família. Acho que há camadas que se adicionam. Porque há também ideias específicas sobre, por exemplo, a maternidade da mulher negra, o corpo da mulher negra enquanto feminino, enquanto matriarcal, enquanto, todas estas questões. Eu acho que há muita gente que depois também vem aquilo que tem sido um bocadinho a minha experiência e partilha é, as pessoas vêm de uma família que tem contextos religiosos muito específicos, muitas vezes evangélicos, muitas vezes anglicanos, etc. E que não permitem de todo qualquer tipo de variação fora daquilo. Sim. E então acaba por ser um processo mais difícil porque também há esta conotação. Eu acho que muito daquilo que são as ideias africanas, vamos chamar-lhe ideias africanas, do que é uma relação, vem exatamente de terem sido povos colonizados. Exato, claro. Portanto, não são ideias negras, não são ideias africanas, são ideias dos colónios. Que estão a ser preconizadas. E nós abraçámos e continuamos a perpetuadas. Exatamente. Portanto, o que eu acho que acontece muito e que nós temos mais facilidade, eu penso e eu sinto, temos mais facilidade em fazer, é criar famílias de escolha. Nós, enquanto pessoas LGBT, e depois nós, enquanto pessoas LGBT negras. Que é, de alguma forma,
e talvez pela nossa história de imigração, encontramos formas de fazer família que são subversivas àquilo que é a ideia tradicional de família. E portanto criamos famílias de escolha, pessoas que efetivamente nos entendem, nos amam, nos potenciam, de uma forma um bocadinho diferente do que as pessoas brancas. Pronto. Porque eu sinto que nós valorizamos determinado tipo de situações, determinado tipo de coisas que a nossa cultura do que realmente depois potenciam estas famílias de escolha. O que é que eu acho que é importante num processo de coming out? Perceber que é um processo, perceber que o dia em que tu fazes o coming out não vai ser igual daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Portanto, a reação que tu tens hoje não permanece no tempo. Ela muda. Portanto, porque tu também vais crescendo dentro depois dessa identidade que também vais construindo, não é? E as pessoas vão crescendo dentro daquilo que é a ideia dessa identidade. Exato. Porque as pessoas têm uma ideia do que é ser lésbica e depois percebem que não tem nada a ver. Que não é ser lésbica, é a minha filha é lésbica. Exato. E que não deixa de ser a minha filha porque também é lésbica. Exato. Isto significa que há uma quantidade de coisas que ela é, que também é ser lésbica. Pronto. E então eu acho que é muito isto. Eu acho que no momento em que se faz o coming out, se espera que as pessoas nos consigam acolher imediatamente e muitas vezes não acontece. Claro. Outra coisa que eu acho que é muito importante é introduzir estes assuntos sem fazer o coming out. Ou seja, vamos falar sobre a homossexualidade, vamos falar sobre sexualidades divergentes. Falar ter uma conversa mais aberta, mais dinâmica. Exatamente. As famílias têm muita reticência em falar nestas questões para não dar ideias, estás a ver? É um bocado a mentalidade, não vou falar. Até porque eu acho que também evitam falar porque também não entendem, sabes? Era aquilo que estávamos a falar de ignorância. Mas por isso mesmo é um ciclo. A não ser que o filho vai dizer ao pai, olha, mas o que é que significa ser gay? O que é que significa ser homossexual? O que é que significa... E começa a pôr estas questões, LGBT, tudo, porque agora está mesmo aí. Acredito que muitas crianças agora perguntem aos seus pais, os próprios pais acho que não sabem responder. E isso aí, então, é um ciclo que também nem eles conseguem educar para também se aceitar o filho, e o filho também fica na corda bamba porque não tem informação, ou então tem informação. Daí eu achar estes diálogos importantes, porque não tem que ser só o pai responder ao filho ou à filha. Pode ser proativamente também. Não, pode ser ao contrário, pode ser o filho ou a filha a ensinarem ao pai. Olha, eu estive a ler um assunto, vi que era isto e isto, o que é que tu achas? Sim, mas sabes que isso é um assunto sensível. Falar de sexo hoje, mesmo ainda hoje, com os pais, é um assunto mas é que o problema é esse, o problema é que a sexualidade não é o sexo. Exato, sim, porque há duas coisas, há o sexo, porque a nós sempre nos foi dito, mulheres não engravides, estás a ver? Homens, tudo bem, façam o que quiserem, são os maiores, ou seja, nós sempre tivemos que ser contidas e é todo, ou seja, para nós não há essa conversa de sexo, é não engravides, basicamente. E depois falar da parte de sexualidade, nem se calhar a geração dos nossos pais falavam. Mas é que o problema é este, o problema é que nós continuamos a achar que, por exemplo, quando se diz a palavra lésbica, a primeira ideia e a única ideia que a gente tem e que os nossos pais se calhar têm é o filme de pornografia que eles veem, que eles veem de duas mulheres a foderem-se com linhas deste tamanho, não é? Pronto, a penetrarem-se com linhas deste tamanho. E esta é a ideia que os pais têm do que aliás, os homens fetichizam, fazem esse fetiche da mas lésbica, por isso é que muitas vezes a questão, porque é que é tão importante nós falarmos de lésbicas e de mulheres que têm relações com mulheres e não de pessoas homossexuais num todo, porque efetivamente, enquanto mulheres, nós sofremos ou nós somos objetos de olhares, de formas de ver diferenciadas. Que é isto, quantas pessoas é que tu vês na rua, e de certeza que há mulheres lésbicas que estão a ver bissexuais, são mulheres que têm relações com outras mulheres, que efetivamente estão a ver este vídeo e que estão a dizer assim, já me aconteceu, por exemplo, eu estar com a minha namorada na rua e alguém vir ter comigo e perguntar, vocês são lésbicas? Então dei um beijinho.
Exato, como se fosse uma prova, tens que provar ainda que és. Sim. Ou outras questões que são, por exemplo, tu estás com a pessoa com quem tu estás, que é outra mulher, enquanto mulher, não é? Sim. E a pessoa te dizer assim, 2 mulheres, que bom! Então significa que vocês as duas e eu num threesome. What? A sério? Dizem-te muito isso. Muito isso. E depois é sempre aquela exclamação, és lésbica? A sério? Sim, é sério. Pronto. Mas Então tens necessidade de afirmar? Tu tens necessidade de afirmar, de dizer isso à partida quando as pessoas te conhecem que és ou não? É porque as pessoas tentam sempre descobrir a sexualidade de ela é gay. Ou seja, nós temos uma mania que causa na verdade um preconceito, que é categorizar, rotular, sabes? Às vezes eu acho que isso pode ser também um fator divisório de continuação de perpetuar preconceitos, estás a perceber? Há de haver um dia em que já não vamos precisar de catalogar. Somos só pessoas, eu não percebo porque... Não somos só pessoas. Não, sermos só pessoas. Sim, um dia havemos de ser só pessoas. É isso. Ainda não somos só pessoas. Sim. Gente, ainda temos que falar não muito somos mais. só pessoas, parem. Não somos todos humanistas nem somos todos não. iguais, nada. Isto a realidade não é muito importante que a gente pense que enquanto nós vivermos na falácia, portanto, na ideia construída que alguém teve, somos todos iguais, nós vamos invisibilizar as minorias todas. Todas. Sim. Portanto, sim, vamos continuar a categorizar, vamos continuar a criar labels, vamos continuar a fazer tudo isto. No outro dia alguém me dizia assim, eu vi um post numa história do Instagram que dizia demisexual ou demissexual. E alguém dizia assim, mas para quê? Demissexual porquê? Demissexual é uma pessoa que só consegue ter relações sexuais depois de te conhecer. Ok, sim. Certo? Então deve ser eu isso. Pronto, ou seja, tudo o que é one night stand, isso não cabe na cabeça de uma pessoa demissexual. Ok. Pronto. Okay. E as pessoas dizem assim, mas porquê que estás a categorizar? Porquê que a gente está a falar sobre isso? E é de género, nós estamos a falar sobre isto porque isto é de tal maneira difícil de encarar que nós normalizamos os one night stands, que nós normalizamos as relações sem compromisso e sem cuidado, e etc. E sem criar relações de amizade primeiro. Sim. Portanto, porque eu preciso de que as pessoas, eu sou uma acérrima defensora da visibilidade. Ok. E eu gostava de um dia, quando as pessoas olharem para mim, digam imediatamente, esta gaja é lésbica. Sim. Espero que isso um dia aconteça. Ainda não acontece, quer dizer, dependendo dos dias, não acontece, mas eu sinto-me confortável com andar na rua e prefiro andar na rua e vestires a tua identidade. E que as pessoas olhem para mim e imediatamente assumam aquela gaja deve ser lésbica. Sim. Não tenho a certeza, mas aquela deve ser. Porquê? Primeiro, por uma questão de outras lésbicas me identificarem a mim. Pronto, isso é muito importante. Sim, entre a comunidade e conhecerem-se. Aquela pessoa que se poderia sentir atraída por mim, que poderia ter uma relação comigo, poderia precisar de perceber que não está sozinha no mundo, quando me vê na rua, reconhece-me. Ok. Reconhece-me e percebe, ok, não sou sozinha. Isto para mim é importante. A segunda coisa que eu acho que é importante em relação à minha visibilidade é, enquanto pessoa mais masculina, e no caso, na minha forma de me expressar, de expressar a minha identidade de género, eu gosto de ter uma identidade mais masculina, ou de uma expressão mais masculina. Porquê? Porque não sou um alvo tão fácil aos homens. Ok, estou a perceber. Continuo a ser alvo de alguma violência, mas não é uma violência por ser só mulher, é uma violência por ser lésbica. Ok. Ou seja, é uma violência que diz, eu enquanto mulher, ou enquanto líder enquanto mulher, estou a ocupar um espaço que não devia ser meu, que é um espaço de masculinidade. Ok. Então a violência é-me dirigida dessa forma, não é? Eu não sou tanto um objeto sexual, eu sou alguém que está a tentar ocupar um espaço que não é meu, que é o da masculinidade. E eu prefiro esse do que o espaço da objetificação sexual feminina. Ok, da feminilidade. Sim. Pronto. Isto é algo complexo, mas pronto, o que é que acontece? Porquê que eu adoro ser LGBT? Porquê que eu gosto muito de ser lésbica? Porque eu identifico-me enquanto pessoa queer. Eu identifico-me enquanto pessoa queer porque, para mim,
é muito importante eu poder me ir construindo ao longo do tempo. Sim. Porque o que eu conheço hoje não é o que eu vou conhecer amanhã nem depois. E vais-te adaptando também. E vou percebendo melhor. Por exemplo, eu quando fiz o meu coming out, há 10 anos atrás, eu não era esta pessoa. Claro. Não é? E ainda bem que eu pude fazer todo este caminho. E por isso é que o queer é tão importante. Porque o queer, permite-te a fluidez. Ok. Permite-te o questionamento, permite-te estar constantemente a dialogar com todas estas coisas, com todos os contextos. Por exemplo, quando tu há bocadinho me perguntavas assim, para ti é importante que as pessoas percebam, por exemplo, na rua, enquanto eu ando na rua, é importante, mas no contexto de trabalho, por exemplo, não é importante. Aliás, é exatamente o sítio onde é menos importante que as pessoas conheçam a orientação sexual. Eu já não me lembro o que é que nós estávamos a falar. Sim, estávamos a falar da questão não binária. Não binária? Era isso. Porquê? Porque a mim, eu gosto de pensar na vida um bocadinho esta coisa da desconstrução do binarismo através do não binário. Não porque eu acho que o não binário é uma alternativa ao binário. Mas o que é binário e não binário para as pessoas que estão Pronto, então, o género binário é aquilo que diz que as pessoas são masculino e feminino. É binário, é um ou outro. Sim. Okay? É como se fosse uma linguagem de computadores em que 0 e 1. zeros e uns. Pronto, tal e qual. Okay. E o não binário traz uma alternativa a isto, que é dizer, tu és ou podes ser qualquer coisa para além disto. Ok, sim. Não é? Ou seja, não é uma alternativa a, mas é. Não, ou seja, não é só isto. Há mais coisas que tu podes ser. Sim. E eu gosto de pensar nesta alternativa. Porque dá novos caminhos para tu seres novas coisas também. Exatamente. Ok. Até porque lá está, não tem que ser necessariamente uma pessoa andrógena, que é uma pessoa que tu quando olhas para ela não consegues identificar qual é que é o género daquela pessoa, se é um rapaz, se é uma rapariga, o que é, ou seja, os teus identificadores não te conseguem, lá está, meter a pessoa num determinado rótulo da caixa binária, não é? Mas permite-te dizer assim, não, mas é exatamente isto, eu não sou nenhuma destas duas coisas. E há dias que eu tenho características que são pensadas enquanto sendo masculinas, mais assertividade, mais confiança, mais etc, que são pensadas para as pessoas masculinas ou para os homens, e outros dias que não tenho, outros dias que eu sou mais vulnerável, em que eu choro, em que não é? E que são características mais pensadas para mulheres. Não é? O que eu acho interessante é a possibilidade de conjugar todas estas coisas sem que necessariamente haja a definição de um género específico. No queer, que a gente estava a falar há bocadinho, há esta possibilidade. E então muitas vezes eu debato-me se efetivamente eu não serei mais uma pessoa que se insere dentro desta possibilidade do não binarismo. Ok? Porquê? Porque eu acredito efetivamente que a possibilidade de nós tirarmos do género, por exemplo, a características, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas de personalidade, só nos faria ganhar, só nos faria dar a possibilidade, só nos daria a possibilidade de sermos mais complexos, mais nós próprios, mais iguais a nós mesmos, e etc. Porque depois não teríamos aquele medo, especialmente para as pessoas que são designadas de homens à nascença e que desde sempre têm esta coisa de tens de ser homem, não sei o quê, e que depois tem um peso maior. Era essa a pergunta que eu te queria fazer. Entre uma mulher lésbica e um homem gay, qual o peso da sociedade é pior num homem, se calhar, em termos de... Percebes? Porque o homem sempre tem aquela carga de ser máscara, os estereótipos todos. E depois, como tu estavas a dizer, do chamar marica, chamar gay, é sempre pejorativo. Aliás, nós desde miúdos já estamos a dizer isso sem saber o significado. Percebes? É uma coisa que vai ficando. É uma sementinha que tu vais alimentando durante anos e anos. E essa homofobia é maior nos homens ou nas mulheres? Na tua experiência geral, o que é que achas? Eu acho que essa é uma pergunta muito difícil, porque eu acho que não é fácil de dizer que é uma ou outra. Eu acho que são diferentes tipos de discriminação, são diferentes tipos de fobias e que estão alicerçados
numa sociedade machista e patriarcal. Pois, exato. Pronto. O que é que eu acho que é importante também dizer? Que é, enquanto que uma mulher lésbica está a ocupar o espaço que não lhe é dado, não é? Um homem gay, mesmo sendo homem, o que é que ele está a fazer? Ele está a abrir mão, está a desistir de privilégios. Sim. E se for um homem branco, sim. Percebes? Homem branco, homem negro, ou se pensarmos na hipermasculinização do homem negro, então ainda há mais essa camada para nós discutirmos. Mas é isto, tu estás a abrir mão de privilégio, então só podes ser a pior estirpe. Claro. Ninguém abre mão de privilégios, não é? Sim. Porque é mais confortável teres esse privilégio do que não teres, não é? Sim. Por isso é que costuma dizer que as mulheres trans são as mais discriminadas de todas as pessoas. Aliás, em várias séries e filmes ultimamente tenho visto essa evidência de julgarem os homens trans, basicamente a dizer porque é que queres ser trans se tu tinhas tudo como homem. As mulheres trans, queres tu dizer? Sim, as mulheres trans, sim, exatamente, estás a dizer ao contrário. Sim, mas as mulheres trans serem julgadas exatamente porque as outras mulheres diziam, mas porquê é que tu tiraste aquilo que te dava o maior privilégio? Sim, mas é exatamente por causa disto. Mas isto só mostra uma coisa. Sim. Isto só mostra que nós ainda vemos tudo o que é feminino, tudo o que é da mulher como inferior. Inferior, exato. Sim. Portanto, nós só estamos a dizer, quando me perguntam assim, é pior para as mulheres ou pior para os homens? Eu não sei, porque na realidade o que está mesmo mal e que a gente percebe quando a base da pirâmide são as mulheres trans, não é? O que nós estamos a dizer é que quando uma pessoa que lhe é dada à nascença o privilégio, não é? De ser um homem e que não se identifica, não é? E faz the assignment, não é? E a certa altura percebe que não é um homem e que decide viver igual a si mesmo, não é? Ao género que diz ser seu e que é o seu, quer dizer, nós estamos a dizer isto, nós estamos a dizer que tu não podes abrir mão de um privilégio. Exato. Tu só podes querer a morte, não é? E infelizmente muitos são mortos. Muitas, sim. Eu estou sempre a dizer muitas. É? Muitas são mortas. Sim, são. E é um bocadinho isto que eu acho que é importante nós também dizermos, que é, nós quando reconhecemos todas estas camadas, percebemos que aquilo que nós temos que desconstruir não é só a homofobia, não é só a transfobia, é aquilo que leva-nos a sermos homofóbicos e a sermos transfóbicos, que é ainda querermos num sistema que é sexista, que é heteronormativo, que é patriarcal e que é todas estas coisas que nos fazem acreditar que é importante vivermos uma economia de casal. Este casal tem que ser heterossexual, tem que foder em missionário, em posição missionário e não pode nunca, não é? Nunca viver fora destes parâmetros. E se viver, ai meu Deus. Não é? Ai meu Deus. Percebes? E então é um bocadinho o que as pessoas vão dizer. Portanto, aquilo que eu acho que é importante para a mudança efetiva no mundo, e nós temos que ter muito cuidado com esta linguagem do porque aqueles países em que ainda não se tem as lutas são feitas todas em simultâneo. Claro, sim. Quando a gente abre as lutas, por exemplo, LGBTI, as questões intersexo, quando de repente estamos a dizer não, mas não são só as questões LGBTI, são as questões LGBTI, que é de questioning, que é de queer, e etc. Nós não podemos achar que chegámos a um patamar em que todas as outras estão resolvidas. Claro. Não estão. A invisibilidade da mulher lésbica ainda continua a ser uma questão, a homofobia internalizada no homem gay continua a ser uma questão, entre outras. Sim. A invisibilidade bissexual continua a ser uma questão. Portanto, todas estas coisas têm que ser feitas em simultâneo e existem e coexistem em simultâneo. Até porque uma coisa é a orientação sexual, outra coisa é a tua identidade de género, outra coisa é a tua expressão de género. Não é? Portanto, há pessoas que se podem vestir com vestidos e não serem homens gays. Sim. Por exemplo.
Sim. que são lidas enquanto homens, pessoas que são lidas enquanto homens, que se vestem com vestidos e que não são homens gays. Sim. Podem ser homens heterossexuais. Exato. Certo? Então, acho que, acima de tudo, é percebermos que todas as lutas são feitas em simultâneo, todas as lutas são globais. Claro. Portanto, enquanto que neste momento aquilo que nós damos primazia aqui, neste momento em Portugal, é este assunto, e se calhar no Cazaquistão é outra coisa, se calhar na África do Sul é outra coisa, que se calhar no Brasil é outra coisa, não é? Não significa que nós, em Portugal, não podemos sofrer das mesmas coisas que acontecem em países Sim, que nós... distintos, claro. Não é? Que nós achamos que estão noutro sítio do progresso. Ok. Lá está, o progresso é uma coisa muito questionável, relativo, não é? Claro, é muito Pronto. relativo, sim. Porque exatamente as políticas e as geopolíticas, mais ainda, estão sempre a avançar e a retroceder. Claro. E não nos podemos esquecer, mais uma vez, que nós vivemos num sistema que é colonial e que tem standards, não é? De progresso, de beleza, de relação, que têm a ver com o sistema colonial. Com coisas que foram impostas como standards de normalidade ou de bom, não é? Que excluem, que oprimem uma quantidade de outras pessoas. Claro, sim. É verdade. Portanto, não se pode ter esta discussão sem ter estas coisas todas em mente e sem pensar que, enquanto estamos a fazer esta luta contínua diária, também temos que falar sobre estes assuntos. Também temos que denunciar privilégios brancos, também temos que denunciar privilégios de masculinidades tóxicas, também temos que denunciar todas estas coisas. Claro que há muitas pessoas individuais que se questionam e que fazem este trabalho, estas introspeções e que vão mudando comportamentos, sejam homens, sejam mulheres. Sim. Não é? Mas a grande massa, a grande maioria ainda... No entanto, nós nunca podemos parar. Sim. Nunca podemos parar de fazer. Para nós continuar sabemos... a ganhar terreno para que as coisas se mudem. Achas que a luta... quais são os pontos principais da luta agora LGBT? Contra o fascismo, Ok. que nos mata. Ok. Portanto, o crescer da direita no mundo, Sim. não é? Do conservadorismo, da extrema-direita, é foco, temos que focar nisto. Pessoas LGBT que não têm este foco, acordem para a vida, porque se nós não combatermos fascismo, se nós não combatermos a extrema-direita, nós vamos deixar de poder viver nas ruas, nós vamos deixar de poder ocupar as ruas, tudo aquilo que nós conseguimos alcançar, vai ser perdido. Vamos perder. Sim. Nada, assim, nunca se pode ter direito nenhum adquirido, mas enquanto minoria, menos ainda. Claro. Menos ainda. Sim. Portanto, foco no fascismo. Eu acho que é uma luta, que há uma luta muito grande aqui, aqui nas questões trans. Mas eu acho que cada vez mais, e a minha preocupação neste momento é exatamente não deixar cair lutas que ainda não estão resolvidas. Ok, sim, continuar e persistir nelas para que também possas atingir muito mais pessoas. Eu acho que mesmo com este vídeo vão surgir imensas questões. Eu acho que vão surgir imensas questões porque isto é um assunto bastante complexo e às vezes as pessoas quando falam da homossexualidade falam de uma forma muito rasa e isto aqui tem tantas questões dentro da mesma questão e tanta diversidade que de facto é necessário este tipo de conversas cada vez mais, este tipo de exposição e como isto são tidos como temas tabu ou que não são tão populares, as pessoas evitam falar. Mas pronto, este é o meu canal e eu vou trazer os temas que eu quiser. Eu é que sei. Mas é mesmo, eu é que sei e eu fui invisibilizada durante tanto tempo. God damn, se eu não vou usar a minha plataforma para falar disto, não é? Mas pronto, espero que sim, espero que haja mais pessoas que venham muitas questões. A minha ideia não é responder a nada. Sim, mas e trazer respostas, não é? É exatamente que as pessoas possam continuar a questionar-se, possam continuar a construir
conhecimento, construir ideias, construir até indagações, dizer assim, nunca me pensei sobre isto, o que é que isto significa para mim, não é? Se calhar não é o mesmo que eu sinto, mas é outra coisa, e ainda bem, porque nós somos seres complexos, e importante é isto, importante é nós podermos dialogar dentro da nossa complexidade. Exato. E se se identificam, ainda bem, se pensam assim, já tinha pensado sobre isto, mas nunca tinha encontrado ninguém que pensasse desta forma, fico mesmo contente, era também nesse sentido que eu vinha, mas principalmente, é isto, há muitos pontos de interrogação nesta vida e ainda bem que os há, porque nós não somos lineares, somos mesmo assim, somos cheios de coisas, cheios de complexos, a ideia que está aqui, a ideia que está aqui, a ideia que está em todo lado, portanto ainda bem que há plataformas que a gente pode... E que acho que cada vez mais, também para o movimento LGBT e agora não é? E mais ganhar força e realmente vocês reivindicarem os vossos direitos, e isso eu acho que é o mais importante. Nós podemos ser, sabes? E eu estava a dizer ao Paulo na entrevista anterior que cada vez mais é difícil ser, não é? E eu espero que vocês realmente reflitam sobre todas estas questões, vocês façam essa introspeção que a Alexandra disse. O tema é super complexo e espero que vocês contactem a Alexandra também se quiserem saber um bocado mais, sabes? Eu acho que não há tanta gente com opiniões fundamentadas e, sabes, e poder discutir, e acho que se calhar há falta de muita gente querer arranjar pessoas para discutir o tema. Portanto, eu vou deixar aqui o blog dela, que tens bastantes artigos também sobre isso, também bastantes colaborações no teu blog. Existe mais algum projeto que queiras divulgar, algum sítio que as pessoas possam contactar? Talvez dizer-vos que se houver algumas mulheres que tenham relações com mulheres e que queiram fazer ativismo, por favor entrem em contacto comigo, porque estamos num processo de tentar reavivar, rejuvenescer e ao mesmo tempo tirar da morte profunda a única associação lésbica que alguma vez existiu em Portugal, que é o Clube SAF. E portanto estamos em processo de pensar o que é que isto poderia ser. Voltámos a pegar no Clube SAF por causa da história que o Clube SAF tem, mas queríamos dar-lhe uma visão mais alargada, gostávamos de lhe dar uma visão não só branca, e gostávamos que pudesse ser exatamente o espaço para pessoas que se identificam enquanto mulheres que têm relações com outras mulheres. Independentemente de ser branco, negro, whatever. Sim. Mas que fosse um lugar de diversidade também, não é? Que fosse um lugar em que nós podemos efetivamente ser dentro das complexidades que nós somos. Portanto, estamos neste processo e, portanto, se alguém que está-nos a ver se identifica com isto, por favor, let me know. Sim, eu vou deixar aqui na descrição todos os contactos da Alexandra, não se esqueçam de subscrever, colocar gosto, partilhar aquelas coisas todas. Pronto, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei que era muito importante trazer estes 2 vídeos sobre este tema, porque acho que de facto é algo que é preciso ser falado.